Olá, sejam bem-vindos. Olha só, hein? Vocês viram a temperatura como está subindo? Quer dizer, viram não, né? Vocês estão sentindo que a temperatura está subindo? Cada dia que passa, vocês estão percebendo que o calor está ficando? A temperatura vai subir um pouquinho mais. Não se assustem. A temperatura vai dar uma up mais. Cuidado com seus animais, cuidado com crianças, cuidado com idosos, cuidado com pessoas enfermas. Cuidado com você nessa temperatura. Não esqueça, beber muita água, se proteger, protetor solar. Isso faz muito bem. Antes de nós falarmos de qualquer notícia, vamos só relembrar um fator, senhores. Amanhã, 1º de maio, feriado. Por que nós vamos tocar nesse assunto? Porque muita gente imaginou que algumas coisas iriam permanecer abertas e não ficaram. Ah, levantou cedo, vou comprar um pãozinho quente. Padaria estava fechada. Ou deixei de comprar alguma coisa, fui no mercado, estava fechado. Então vamos verificar amanhã, 1º de maio, Dia do Trabalhador, o que abre e o que fecha. Só lembrando, muita coisa vai ficar fechada. Então observe para que você não seja pego de surpresa. Olhem só. Em razão do feriado do Dia do Trabalho, nesta quarta-feira o comércio guaçuano estará de portas fechadas, conforme comunicado emitido pelo Sincomércio de Mogi Guaçu. A medida afeta estabelecimentos de todos os segmentos, que devem seguir o acordo firmado com o Sindicato dos Comerciários. Supermercados, comércio varejista, lojas de shopping e galerias e demais setores ficarão de portas fechadas neste feriado. Lembra da inauguração da escola de Martinho Prado, que ia ser inaugurada? Pois bem, se planejou fazer o prédio, atrasou, continuou, isso que aconteceu. Agora o prédio não pode ser inaugurado, porque não tem mobiliário para se colocar no prédio. Tem aluno, tem prédio, tem água, tem luz, mas não tem mobiliário. Como que você vai inaugurar uma escola sem que tenha carteira para as crianças? Sem que tenha mesas para os funcionários trabalharem, sem que tenha equipamento para os funcionários fazerem os registros dos seus trabalhos administrativos. Martinho Prado vai ficar sem escola por algum tempo. Lembrando, período eleitoral, ela tem que ficar pronta para a eleição de governador e não de prefeito. Vejam só. Estava prevista a inauguração da nova escola no mês de abril em Martinho Prado, porém, mesmo com a estrutura interna e externa pronta, ainda faltam os equipamentos mobiliários. A expectativa agora é que inaugure ainda neste semestre. Vocês viram? Tá aí. Coisas que acontecem na nossa cidade. E agora, uma mensagem para vocês. Isso mesmo. Uma mensagem muito, muito importante para você que mora em Mogi Mirim e para você que mora em Estiva Gerbe. Vocês que fizeram seus cadastros para conseguir participar de um sorteio para suas casas, vocês irão poder participar deste sorteio. Que eu vou pegar aqui para ler, porque realmente é um fato interessante. O governo do estado de São Paulo, ele autorizou a construção de 43.756 casas. 43.756 casas. Um investimento algo próximo a 6 bilhões de reais. Isso mesmo. Veja a matéria.
governo de São Paulo anunciou um pacote de medidas para viabilizar a construção de 43.756 novas moradias em 231 municípios de todas as regiões do estado. O investimento é de 5,26 bilhões de reais, entre contratações diretas e aporte de subsídios para a iniciativa privada. Com isso, a gestão realiza o anúncio de maior entrega para o setor da habitação na história. Vocês perceberam algo estranho no que eu falei? Vocês que estão aí, viram alguma coisa diferente no que eu comentei? Vou ler de novo. Vocês que fazem parte, moradores da cidade de Mojimirim e Estiva Gerbe, poderão participar do sorteio de suas casas. O governo do estado liberou a construção de 43.756 residências. Sabe quantas para Mogi Guaçu? Nenhuma. Nenhuma casa para Mogi Guaçu. Nenhuma casa para Mogi Guaçu. Sabe por quê? Porque o vereador que estava secretário da Habitação, que agora voltou para a Câmara Municipal, ele, por um lapso, esqueceu de mandar o pedido para o CDHU. Logicamente, o CDHU não participa mais dessas casas. Lembra que nós mostramos do governo federal? Agora nós estamos mostrando do governo estadual. Nem do governo federal Mogi Guaçu participa e nem do governo estadual da CDHU também vai participar. Lembre então, quando forem votar, lembre dessas pessoas, que você hoje vai estar sem casa, que no futuro você vai estar sem casa, seu parente vai estar sem casa, porque ele esqueceu. Só vocês falarem assim, vou esquecer também de votar em você. Pense nisso, olha só, interessante, né? Vocês podem, com toda certeza, lembrar disso e não esquecer jamais. Fizeram o cadastro, não protocolaram nem no governo federal, nem no governo estadual. Mas, olha só, esse mas mata tudo. Mas eles vão construir ponte, vão inaugurar ponte. Mas casa para você, não. Casa para você que precisa, que você, humilde, você não tem. Porque ele esqueceu. Ele tinha muita obrigação para fazer atrás da sua mesa, sentado, e esqueceu de protocolar o pedido de Mogi Guaçu. Vocês estão vendo? Por isso que eu falo que Mogi Guaçu precisa de administradores, trabalhadores, competentes, honestos e imbuídos da função pública. Não somente político, ele tem que estar imbuído da função pública. Não precisa ter conchavos em São Paulo ou em Brasília. Era só ir e protocolar o pedido. Nem isso fizeram. Mogi Guaçu está fora. Vai inaugurar a ponte. Vai inaugurar a ponte. Porém, você vai ficar sem casa. E agora eu vou falar um fato interessante que nós descobrimos de surpresa hoje. Lembra daquela ponte ali, da Avenida dos Trabalhadores? Conversando com moradores da cidade, um morador veio conversar conosco e falou a seguinte curiosidade: Coronel, eu trabalhei nas 3 empresas que participaram da construção da ponte. Eu trabalhei nas 3 empresas que participaram. Eu falei, como assim 3? A primeira foi, pegou bastante dinheiro, parou da obra e foi embora. Começou a construir o arco.
A segunda veio começar a construção do arco, ele também foi ser funcionário da segunda empresa. Continuou, também não terminou o serviço, rescindiu o contrato e foram embora. Aí a prefeitura contratou uma terceira empresa. Aí a terceira foi e fechou o anel. Aí falou assim, coronel, se vocês observarem, vocês vão ver que são 3 áreas de construção, porque foram 3 empresas diferentes. Aí eu comecei a pensar, será que é por causa disso que ela é assim? Só uma curiosidade para vocês saberem da construção da ponte da Avenida dos Trabalhadores. Daqui a pouquinho, nós vamos falar com os senhores, como eu havia prometido, sobre o contrato da empresa Fênix. Aguarde, logo depois dos comerciais, uma grande curiosidade para todos vocês. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Dê vida nova aos seus ambientes com nossas tintas, revestimentos e acessórios para pintura. Conheça a loja LS Colors, representante exclusivo da marca Revicolor. Temos também tintas Souvenir e tintas Coral. 2 lojas no estado do Mato Grosso do Sul e agora também em São Paulo. Com a loja 3 em Mogi Guaçu, na Avenida Bandeirantes, número 2774, IP1. Fone Zap 19 9 99 94 72 59. Os melhores preços, as melhores marcas e o melhor atendimento só na LS Colors. Venha conhecer! Olá, eu sou o Ricardo Ribeiro, apresentador aqui da MIDTV, do programa Ricardo Ribeiro e Você. Um programa com muita música, bom bate-papo, aquela diversão, aquela resenha gostosa, que vai ao ar toda quinta-feira após o Jornal de Olho na Cidade, aqui na grade da MIDTV. Antes de nós falarmos sobre o contrato da Fênix, eu gostaria de tocar num assunto que muitas pessoas têm nos procurado para falar com vocês, para levar isso de conhecimento. Eu, particularmente, entendo que é uma questão de educação, é uma questão de respeito, não é uma questão de ser passível de multa, mas é uma questão de respeitar o direito de outra pessoa. Primeiro, vaga de deficiente físico. O deficiente, ele não pode parar em mão dupla. Ele não pode parar o seu veículo numa vaga exclusiva para o carro. Por quê? Porque ele tem que ter um espaço a mais para se colocar a cadeira de rodas. Então, se você observar, ele não vai parar o carro naquele espaço exclusivo do carro. Ele tem um espaço a mais para se colocar a cadeira de rodas. Ele tem que automaticamente tirar de dentro do carro e ir montando a sua cadeira de rodas. Gestante. Por que que as vagas de gestante são próximas às entradas? Para ela não andar muito. A mesma coisa, idosos. Então, quando vocês forem à igreja e tiver aquelas vagas de deficiente próximo à igreja, vamos respeitá-las. De deficiente, vamos respeitá-las. Elas não estão lá simplesmente porque fica bonito, porque é politicamente correto. É porque tem pessoas que carecem e precisam dessas vagas. Eu tenho direito à vaga de idoso. Coronel, você usa?
Falar que não é verdade. Utilizo sim, mas em último caso, quando eu preciso, estou numa correria, numa emergência, eu vou, tipo, carga e descarga. Eu poderia utilizar, colocar o cartão, estou dentro da lei, não sou passível de multas. Mas eu, particularmente, por quê? Porque eu ando, eu tenho essa facilidade, eu tenho saúde, então, para mim, eu faço isso com a maior naturalidade. E um fato que vocês precisam ter conhecimento. Os estacionamentos particulares são passíveis também de autuação. Se você estiver no shopping, é passível de autuação. Se você estiver dentro de um estacionamento particular, privado, onde está escrito gestante, idoso, cadeirante, deficiente, não se assustem se aparecer uma autuação para esses locais. Se você observar, se o estacionamento estiver correto, ele vai ter uma numeração no chão. Essa numeração é para constar na autuação da sua multa. Então, só para você ficar sabendo disso. Viação Fênix. Trouxe para vocês o contrato da Fênix para deixar bem claro algumas coisas. Primeiro, o contrato foi assinado em 2021. Mais precisamente no dia 20 de setembro de 2021. Mas tem algumas coisas que nos chamam a atenção que eu gostaria de mostrar para vocês. Esse contrato é o contrato número 14 de 2021 da Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu. Então, para ninguém ficar alegando que não tem papel, que há aquela história que a gente fala sem fundamento, então nós estamos mostrando agora os papéis. Como eu fiz o resumo, se alguém quiser o contrato, nós disponibilizamos para vocês, está no site da Prefeitura, é só ir lá e buscar. Mas se vocês não quiserem, eu vou mostrar. Primeiro, no contrato prevê-se que a empresa Fênix teria que operar com 28 linhas. 28 linhas de ônibus. Sabe quantas estão operando? No primeiro ano do contrato, 17. No primeiro ano, 17. Aí nós começamos a olhar alguns fatores do contrato. E nós observamos que a empresa deveria arrecadar, nesse período, eu vou falar só a primeira parte, 8.680.000 reais. A empresa deveria arrecadar 8.680.000 reais. Mas um fato que chamou a atenção, exatamente, um fato que chamou a atenção para nós, foi que a empresa tinha que ter um local para deixar os ônibus e nesse local deveria ter portaria. Não é porcaria, é portaria. Vá onde a empresa deixa os ônibus e verifique se tem uma portaria. Pelo contrato, os ônibus deveriam ter Wi-Fi. Exatamente. Você poder conectar o seu celular dentro do ônibus. Mas agora vem a parte mais interessante de tudo isso. A prefeitura, nos seus cálculos, calculou que a empresa arrecadaria R$16.483.466,40. Sabe quanto que a empresa falou que arrecadou? 6 milhões, ou seja, 10 milhões a menos. Eu vou até ficar aqui meio do lado e vou deixar para vocês aqui só o começo do contrato, que se alguém quiser, desejar, só pegar o cabeçalho do contrato, tá aí, e eu vou mostrar para vocês, e eu vou falar
Bem rapidinho agora sobre esse contrato. Está aqui, ó, só para vocês verem. Uma administração municipal que cuida da cidade toda, transporte, escola, merenda, e assim vai. Arrecadação, hospital, saúde. Se em um item, ela errou em 10 milhões, se em um contrato, que está aqui do lado, ela errou em 10 milhões, imagine no orçamento todo da prefeitura. Vocês lembram quando eu falei? Quando o secretário foi e falou que o que se gastou no hospital foi 90 milhões. Eles mesmos já provaram que o que ele está falando não condiz com a realidade. E vai no jornal e fala que o vereador que falou disso mente. Entre aspas, está escrito, mente. Por que agora o jornal não vai e coloca na mesma espaço que colocou que secretário mente? Eles não podem, né? Porque eles dependem do município para patrocinar seu jornal. Então, senhores, quando os senhores receberem uma notícia e ninguém mostrar os papéis e só falar, isso mesmo, quando alguém só chegar e ficar falando para vocês, a saúde aumentou em 123% e não mostrou o papel, não acreditem. Peçam o papel. Peçam para dizer onde que está, de onde tirou esse fundamento. Pensem nisso, senhores. Vamos fazer a diferença. Vamos fazer nossa cidade melhorar cada vez mais. E assim, vamos encerrar o nosso jornal de hoje. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência. Fiquem com Deus. E amanhã é feriado, né? Isso mesmo, não perca. Amanhã nós vamos trazer 3 mulheres empreendedoras na nossa cidade. Exatamente, 3 mulheres empreendedoras, guerreiras, que fazem a diferença com o seu trabalho. Pense nisso, vocês vão gostar. Assistam amanhã. E assim, vamos encerrar o nosso jornal de hoje. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até amanhã.